Olá a todos, o meu nome é Felipe Lemos, eu sou jornalista, mas gosto de história, gosto de profecias, gosto principalmente de estudar sobre as religiões e sobre a religiosidade. E vou falar um pouquinho aqui sobre a importância e a contribuição da reforma protestante, que está, digamos assim, caracterizada por dois aspectos bastante importantes. Primeiro, é por ter sido um movimento, sobretudo na Europa medieval, que teve uma contribuição significativa para a maneira diferenciada de enxergar a própria religião. Esse é um legado inegável da reforma protestante. O outro legado é mais no âmbito político. Ela também, o movimento reformista protestante, os reformadores questionaram a próprios aspectos relacionados à política, a forma de fazer a estrutura política do período medieval. Mas eu quero avançar um pouquinho e falar sobre a reforma protestante em relação ao desenvolvimento espiritual das pessoas. Porque ela tem aspectos políticos, aspectos de estrutura religiosa, que são inegáveis, perceptíveis e já bastante documentados na história. O 31 de outubro acaba ficando como um marco quando Martim Lutero afixa no castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses sobre a justificação pela fé, e aí esse dia fica marcado, ele acaba identificando a reforma protestante. Mas a reforma é muito mais ampla do que o 31 de outubro, e tem conceitos que vão além. Então, eu não considero a reforma protestante apenas um evento na história que cristalizou algumas mudanças e alguns questionamentos, e que depois isso se perdeu, como alguns parece que procuram compreender dessa maneira. Eu consigo compreender de uma outra forma, eu procuro enxergar as contribuições mais amplas que a reforma protestante, ou que o movimento da reforma protestante trouxe para o desenvolvimento espiritual. Primeiro aspecto, é muito importante falar sobre a importância que a Bíblia adquire com a reforma protestante. A Bíblia sai de um papel periférico, secundário, ou até adjacente, acessório, e ganha proeminência com o discurso, com o trabalho dos reformadores, porque eles exaltam o que a Bíblia contém, exaltam o estudo da Bíblia, exaltam o texto bíblico, exaltam a interpretação bíblica, que de alguma maneira todos esses elementos havia se perdido, havia de alguma maneira esse elemento do estudo da Bíblia havia se perdido ao longo de muitos anos, de muitas décadas, e o movimento da reforma retoma isso, não só com Lutero, mas com Calvino, com outros reformadores em outros países, com Zwinglio, com outros, que vão exaltar novamente a Bíblia e vão mostrar que a Bíblia ela é muito importante, na verdade ela é essencial para o desenvolvimento espiritual. Ela não é apenas um livro para ser utilizado em termos cerimoniais e principalmente de uma forma para controlar as pessoas, para mantê-las longe da própria religião, longe de Deus. Então a Bíblia ela ganha um papel importantíssimo. Outro aspecto importante é sobre a autoridade de Deus. Eu acho muito interessante que a reforma protestante conceitualmente deixa como legado para nós hoje a importância de nós reconhecermos a autoridade de Deus em relação à autoridade de líderes ou religiosos ou políticos ou qualquer outro tipo de autoridade que possa existir. Ela exalta muito a autoridade divina. Ela coloca a autoridade divina no seu devido lugar. Deus é soberano. Deus tem um papel importantíssimo na vida das pessoas, não está distante, não é apenas um castigador, não é aquele que só fica punindo, aquele que está preocupado em destruir as criaturas, mas Deus é aquele que realmente quer se relacionar com o ser humano. A reforma protestante ela vai trazer esse conceito, ela vai ajudar a fortalecer isso, ou novamente fortalecer, porque esse conceito sempre existiu na própria Bíblia, talvez tenha sido perdido no discurso, tenha sido perdido na prática religiosa, e a reforma protestante traz essa contribuição bastante significativa também. Outra contribuição para o desenvolvimento espiritual das pessoas que a reforma protestante ajudou a construir ou reconstruir
foi o papel dos próprios crentes, das pessoas que creem, do fiel. O fiel, antes da Reforma Protestante, principalmente no período em que a Reforma Protestante, antes da Reforma aparecer, surgir, né, e ter a sua força, o próprio cristianismo medieval, ele fortalecia muito a ideia apenas de um fiel passivo, de um fiel sujeito às ordens da liderança religiosa, sem muitas vezes entender o que estava fazendo e, em grande parte das vezes, sendo levado simplesmente para caminhos que não eram muito bons, que faziam com que ele se sentisse apenas um culpado, devedor, e como se não tivesse esperança nenhuma. No entanto, o papel do fiel muda com a Reforma Protestante. Ele passa a ser um protagonista, ele estuda a Bíblia, ele aprende, ele interpreta com Deus aquilo que Deus está revelando, ele começa a compreender o que significa a Bíblia para a sua vida, ele faz aplicações próprias, ele é motivado pelo menos a isso. É claro que nem todos desenvolvem isso, mas a motivação, o encaminhamento existe com a Reforma Protestante. O direcionamento da Reforma Protestante é nesse sentido. Ele passa a ter um papel mais amplo, que a própria Bíblia fala de um sacerdócio real dos crentes, né? Ele não fica apenas dependente de um líder religioso para lhe dizer como vivenciar a sua fé, mas ele próprio faz a experiência na sua vida por justamente confiar mais na Bíblia, entender que a Bíblia é feita para ele, por entender que a autoridade máxima é de Deus e não de homens, e aí, por consequência, ele passa a ser um fiel mais ativo, e ativo espiritualmente. Outro ponto importante é que a Reforma Protestante, de alguma maneira, ela questiona o grande interesse que a religião predominante, ou que as religiões predominantes acabam tendo nesse período em relação a poder nesse mundo. Buscam mais poderes políticos, poderes econômicos, buscam se fortalecer com as instituições, mas para muitas vezes ganhar mais recursos, se tornar ricas, se tornar opulentes e até extremamente consumistas. E a Reforma Protestante ela vai no sentido contrário. Embora ela não seja completa em todos os seus questionamentos que se pode fazer e que hoje se faz, e ela, de certa maneira, teve suas limitações, elas são bem claras, a Reforma Protestante foi muito importante porque ela faz um questionamento em relação a esse desejo supremo por poder terrestre, por poder terreno, né? Por poder aqui, nesse mundo, sobre as pessoas, e ela tenta levar a mente dos fiéis para o poder divino, o poder transformador de Deus. Então, essas são contribuições muito significativas que eu considero que a Reforma Protestante oferece para nós hoje como cristãos, ou mesmo pessoas que não são cristãs, mas são valores que, de certa maneira, estavam perdidos e foram retomados por conta de reformadores como Lutero, Zwinglio, Hus. Você tem pré-reformadores, tem Calvino, tem outros tantos que são de uma pós-reforma, outros pré-reforma, mas você tem um grande grupo de pensadores e de pessoas que questionam não apenas a estrutura vigente de uma igreja, como era o caso da igreja cristã, da igreja católica medieval, mas eles questionam também alguns paradigmas, alguns conceitos que faziam parte da vivência da fé das pessoas e que, de certa maneira, não as possibilitava exercer na sua plenitude a sua experiência com Deus. A Reforma Protestante ajuda a quebrar isso e dá um grande caminho. E eu considero esses 4 pontos, poderíamos falar de outros, mas eu acho que eles são os mais relevantes. Por isso tudo, eu digo que a Reforma Protestante precisa continuar a ser lembrada, precisa continuar, a essência da Reforma precisa continuar a ser estudada e não minimizada, e não apagada, e não eliminada, como eu percebo que existem alguns movimentos para eliminar os conceitos da Reforma, como se eles não fossem importantes, como se eles não existissem e como se eles não tivessem implicações para a vida cristã, o que, na minha opinião, eles têm muita importância, muita contribuição. Então continue estudando, se aprofundando e conhecendo mais sobre o que significou a Reforma Protestante em termos espirituais, principalmente, que essa é uma grande contribuição que continua até os nossos dias.